RJ Interior. Oferecimento Labex, Infinity Macaé, Salão Pedro Lamônica. 2022 chega na reta final. Que venha 2023 com novos desafios. E falando em desafio, 2022 foi um dos anos mais importantes para a Web TV. Foi em 2022 que comemoramos o primeiro ano de existência do RJI, com muita alegria, trabalho e dedicação aos nossos internautas e seguidores. Também foi em 2022 que escolhemos mudar o layout, conceito, linguagens e criação de novos projetos. Colaboradores que chegaram para somar e trazer conteúdo jornalístico de qualidade. Foram 259 edições ininterruptas. Nessa retrospectiva de 2022, realizada a partir do olhar dos repórteres, fizemos um balanço da produção jornalística. E você, lembra de tudo que aconteceu por aqui este ano? Então nós vamos te ajudar. Um ano intenso e difícil como 2022 merece uma retrospectiva cuidadosa. O RJ Interior trouxe notícias relevantes. Fazer bom jornalismo e investigar os fatos como eles fazem requer coragem e enfrentamento até de ações judiciais. Na nossa retrospectiva, é fundamental lembrar também que foi em 2022 um ano de muito esforço e sensibilidade dos jornalistas para relatar os fatos em forma de reportagens. Cobramos obras atrasadas do Mirante da Lagoa do Iriri, em Rio das Ostras, que se arrasta há anos. É uma pena, porque nós viemos de longe para poder conhecer o Mirante está interditado, poderia estar aí beneficiando a própria população, né? E, no entanto, está fechado, né? Falta de comprometimento com a população coloca a vida de muitos em risco. Ponte ameaça desabar em local turístico em Rio das Ostras. Essa ponte está perigosa pra caramba. Qualquer momento um carro vai cair aí dentro aí, ó. As madeiras estão tudo podre. Mais de 1.000 funcionários exonerados no início do ano na Prefeitura de Carapebus. Servidores entraram com ação judicial para receber os direitos. Exonerações essas que não pagaram o salário dos servidores, não pagaram o 13º, não pagaram as férias. Então, assim, vamos tentar, chegar a algum acordo com o representante do município de Carapebus. Mão na máquina pública e cidade vive um caos. Prefeito de Carapebus tem um salário recheado em comparação com outras cidades do interior do estado. O RJ Interior mostrou com exclusividade os salários bases de outros chefes do executivo. Cientista político falou sobre essa comparação. O salário do prefeito é definido pela Câmara Municipal. São os vereadores que decidem quanto vai ganhar um prefeito. Mas eles decidem isso a partir de uma proposta enviada pela própria prefeitura. É nesse momento que se pede ao gestor que ele tenha bastante consciência, que ele pense muito mais do ponto de vista ético do que legal. Mostramos também que mesmo com o repasse dos royalties, a Prefeitura de Carapebus se perde no investimento. Só no ano passado, foram mais de 100 milhões de reais destinados para o município. Caos na educação, pais de alunos de Carapebus denunciaram a demora do retorno do ano letivo, por falta de planejamento da Prefeitura. Infiltrações, matos e lixos espalhados em várias unidades de ensino. No início desse ano, a Secretaria de Educação recebeu mais de 14 milhões de reais. Na época, o prefeito e o vice se comprometeram a reajustar o salário dos professores. E até hoje a promessa não foi cumprida. Em relação aos servidores públicos, nós estamos assumindo o compromisso de tratar todos vocês com muito respeito. A maioria das categorias está com uma defasagem salarial muito grande. O próprio servidor público, ele deveria ter, desde 2014, eu era vereador, eu votei a lei, todo 1º de maio, um reajuste de 5,5%, se eu não estou enganado. E já só foi dado em 2014, 15 não foi, 16 não foi, 17 não foi, 18 não foi,
19 não foi, 20 não foi e 21 não foi. Isso dá uma defasagem de 35%. Isso é muito dinheiro que vocês estão perdendo. Então nós vamos procurar corrigir gradativamente essa defasagem. Inclusive em relação às professoras, é um absurdo uma professora em Carapebus ganhar R$ 1.200. Nós temos que rever isso, porque no Japão tem uma história que dizem que quando alguém ia falar com o imperador, a pessoa tinha que se ajoelhar. Só os professores que não se ajoelhavam com o imperador, porque eram os educadores do imperador. Isso demonstra a forma como nós devemos respeitar vocês, professores. Aqui no jornalismo do RJ Interior, mostramos alguns contratos de empresas e prefeituras de forma escancarada. Aquele ditado, sem pé e sem cabeça. Prefeito de Carapebus contrata uma empresa de suprimento de informática para fornecer linguiça calabresa defumada para pacientes do pronto atendimento, Carlito Gonçalves. Tem que ver uma outra alimentação que dá para o povo. É só se for o assunto deles aí, do prefeito. Prefeito de Macaé criou 154 novos cargos comissionados com um custo de R$16 milhões por ano. Me estranha, não é algo plausível o aumento de gastos para se realizar uma reforma. A reforma geralmente visa reduzir gastos e também não é uma boa um aumento de secretarias, o que em alguns momentos pode facilitar, porque diminui a burocratização, mas por outro lado engessa demais a máquina pública e aumenta os gastos com novas secretarias. Servidores de Macaé protestaram na Câmara de Vereadores contra um aumento de 5% no reajuste salarial. Vieram para mostrar sua indignação à proposta que não foi reformulada de 5%, né, que não contempla nossas perdas inflacionárias. Mas a grande decepção do dia foi a ausência de debate da Câmara, a insensibilidade, a nossa dor, a nossa fome. Porque Macaé é uma cidade bilionária, mas os servidores estão passando fome, dormindo no chão, em condições péssimas de trabalho, análogas à escravidão. Nós temos um acúmulo de mais de 50% de perdas salariais. Então, a gente entendia que um novo governo, uma nova lei orçamentária, iria pelo menos contemplar o básico disso, que seria os 12 últimos meses, né? Que dá 10,54. E nós pensávamos que isso seria contemplado, que o gestor teria essa sensibilidade e que a Câmara teria essa sensibilidade também de estar ao lado dos servidores. Afinal de contas, muitos desses que estão ali foram eleitos com votos dos servidores. Nós sustentamos eles para que eles estivessem dentro da Câmara hoje. Farra com dinheiro público entre família. O RJI mostrou a farra do superfaturamento com a verba entre o prefeito de Carapebus, Bernard Tavares, e a sua mãe, Elizabeth Tavares. Para ser uma cidade mesmo da forma que eles estão falando que tem que ser, falta muita coisa. Em Casimiro de Abreu, o prefeito gasta mais de R$500 milhão com festa de aniversário. Enquanto isso, a prefeitura amarga com a falta de infraestrutura. E depois dos nossos comerciais, você vai ver. RJ Interior trouxe centenas de notícias factuais, com credibilidade e responsabilidade na informação. Percorremos cidades, mostramos o papel da cidadania e do voto. Não sai daí, já voltamos. Totalmente moderna, acolhedora, com os melhores equipamentos do mercado, ambiente climatizado, professores especializados e, claro, um visual incrível. Infinity Macaé. A vida agitada se encontra com o desejo de uma vida mais leve e equilibrada. Avenida Atlântica 478, Cavaleiros, e Travessa Sana 158, Imbetiba. Telefones 22 2763 7530 e 22 2023 5140. Salão Pedro Lamônica. Realce a sua beleza e levante sua autoestima. Especialista em lisos, colorimetria, luzes, mechas e balaiagem. Tratamentos para quedas de cabelo e o melhor alinhamento capilar da cidade. Cronograma capilar, combos de nutrição, mais maquiagem, manicure e pedicure. Salão Pedro Lamônica. Agende agora mesmo. 22 99913 0833. Atendimentos no Miramar, em Macaé e no Ouro Verde.
em frente ao Pau no Gato, em Rio das Ostras. Guerra, roupa de homem. A maior e melhor loja de roupas e calçados masculinos de Macaé. Aqui você encontra marcas como Aleatório, Democrata, Doctus, Ogoshi e Ferracini. Uma loja completa para o homem, do casual ao social e uma seção infantil a partir dos 2 anos. Não deixe de conhecer também o Outlet Guerra. Nossa loja de ponta de estoque com tudo pela metade do preço. Avenida Rui Barbosa 387 e Rua Eusébio de Queiroz 60, loja 5, 22 2762 6799. Estão hoje as cidades afetadas por enchente nos últimos anos. Em janeiro, vários municípios do interior do estado tiveram impacto com as chuvas de verão. Cidades decretaram estado de atenção por conta das chuvas no noroeste fluminense. Na Baixada Litorânea, ruas e casas ficaram alagadas. Bairro Âncora 2, e aqui eu observo que está subindo mais ainda, que é a rua 106, lá para trás está tudo cheio. Em janeiro, dezenas de pessoas ficaram desalojadas após o transbordo de um rio em Itaperuna. Agentes de segurança do governador Cláudio Castro são recebidos a tiros após veículo entrar em comunidade dominada por tráfico de drogas. Caminhão que transportava gasolina explode na BR-101. E um motorista morreu carbonizado. Algumas explosões acontecendo. Polícia Federal fecha cerco contra pornografia infantil. 2 homens foram presos em Macaé e Búzios. Alguém usa o seu computador? Não. Alguém compartilha com a sua senha? Guarda sênior morre após ser atingida por uma queda de muro de um prédio na Avenida Rui Barbosa, no centro de Macaé. Creuza Maria, de 65 anos, chegou a ser socorrida e encaminhada para o HPM, mas não resistiu. Ruas ficaram interditadas. Agentes do Corpo de Bombeiros atuaram no resgate e no isolamento das vias. Polícia Militar apreendeu armamento de guerra no bairro Lagomar, em Macaé. Armas vieram do exterior. Infelizmente, realizamos a apreensão de 6 fuzis, que é um armamento de guerra, armamento utilizado nas grandes guerras mundiais, até na guerra da Ucrânia, que em qualquer lugar do mundo um armamento desse, a pessoa que está portando, que é um armamento de emprego coletivo. Incêndio em UPA de Silva Jardim deixa um morto e Polícia Civil abre inquérito para investigar o caso. O incêndio começou por volta de 00:30 e o Corpo de Bombeiros atuaram por 3 horas para controlar as chamas. Um dos pacientes, que não teve a identidade divulgada, não resistiu e morreu no local. Como vocês podem ver, o local foi totalmente isolado. Funcionários do Hospital Municipal de Rio das Ostras denunciam assédio moral contra Yuri Borba, filho do prefeito Marcelino Borba. Mulher perde a visão após ser agredida por um vizinho com um facão no bairro Lagomar, em Macaé. E o motivo da violência? Intolerância religiosa. A vítima é candomblessista e escutava cantigas dentro de casa. Marcas, dores e traumas que jamais serão apagados na vida. Dessas 2 jovens, um sacerdote do terreiro de candomblé agride fisicamente filhas de santo com um facão. Vídeo registrado por outras pessoas mostram a tortura psicológica e, em seguida, uma das jovens tem a cabeça raspada por um facão. Eles terminaram, a gente começou a conversar. Abaixa a voz comigo! Abaixa a voz comigo! Você falou que Mara estava enchendo teu saco e você estava dando uma afastada! Fala pra ela agora! Um mês depois, outra confusão envolvendo o mesmo sacerdote com outros filhos de santo.
O caso foi parar na delegacia e o terreiro foi fechado. Ela está grávida. Ela é gestante, hein? Ela é gestante. Me fala quem? Me fala. Mas quer pequeno para nós dois? E qual foi o momento que eu falei que eu ia te bater? Qual foi o momento? Criança de 4 anos morre de dengue hemorrágica em Macaé. Pais apontaram negligência da Secretaria de Saúde. Ela chegou com febre, com vômito, diarreia. E até então a doutora medicou e logo passou um antibiótico para ela, passou remédio para xarope, remédio para enjoo e para febre. O jornalismo do RJ Interior esteve presente nos colégios eleitorais durante as eleições 2022 na região dos Lagos, Baixada Litorânea e Norte Fluminense. Nossos repórteres ficaram em cima dos lances e transformaram os fatos em notícias, assim como as plataformas digitais do RJ Interior, que eram atualizadas a cada minuto. Tudo para manter você, seguidor, bem informado e sem fake news. Nessa escola eleitoral que atende o maior número de eleitores em Macaé, o movimento foi intenso nas primeiras horas da tarde de hoje. Juntas, as cidades de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu somam mais de 120 mil munícipes aptos ao voto neste domingo. Em Itaperuna, que possui cerca de 75 mil eleitores aptos a votar, o movimento foi bem tranquilo. Eleição polêmica em Rio das Ostras. Um jogador de futebol do clube Boa Vista foi impedido de votar na sessão eleitoral após ser informado que outro eleitor teria votado em seu lugar. Vim votar como qualquer outro cidadão e já tinha dado como votado, sendo que eu nem vim aqui. O caso também aconteceu em Casimiro de Abreu. Estou aqui agora no Colégio Casimiro de Abreu, onde eu fui tentar fazer uma votação. Estou aqui, 5h10 da tarde, os bancários, mesários, todo mundo. Uma pessoa votou na minha frente, usou a minha digital, ela votou no meu nome e saiu, foi embora. Eu, com o meu direito de cidadão, de voto, não posso votar. 2 jovens foram vítimas de injúria racial na Praia do Pecado, em Macaé, após tentar fazer uso de um banheiro em um quiosque. Chamou de neguinha por diversas vezes. Sai daqui, sua neguinha. Eu e a minha outra amiga, que no momento prefere não ser identificada por conta de problemas pessoais. E por diversas vezes ele falou, sai daqui, sua neguinha, sai daqui, sua neguinha, você não é daqui. E eu tive dificuldade de entender isso como racismo. Eu acho que involuntariamente a gente tenta se proteger do que a gente está vivendo, né? E por mais que eu tenha passado outras vezes por situações parecidas, tenho 24 anos, sou uma mulher negra desde que nasci, baixadense. Então, assim, já passei por muita coisa para chegar onde eu consegui chegar hoje, mas nunca tinha sido tão humilhante, assim, sabe? Tão público, tão, assim, tão, sabe, sem nenhum pudor. Geralmente, o racismo, quando vem até mim, quando ele chega pra mim, ele vem muito velado, ele vem muito escondido. E dessa vez ele veio muito verdadeiro, tão escancarado que foi difícil de acreditar. Enquanto isso, uma outra mulher é detida pela polícia militar após cometer injúria racial contra um funcionário da prefeitura de Macaé. Vai sim. Leva sim, moço. Leva. Vai sim. Vai sim. Racista. Se ela não for, tá racista. Leva na cadeira. Leva na cadeira. Isso aí. Muito bem. Muito bem. Racista. Leva na cadeira. Leva na cadeira. Vem, Josafá. Leva na cadeira, mas ela vai. A gente vai, tá? Isso aí. A senhora tem idade para ser minha mãe. Não me agride. Então a senhora, me respeita. Solta meu braço. Solta meu braço. Solta. Solta. A delegacia
Vai na viatura. Criança de 5 anos fica presa 9 horas dentro de uma van escolar em Macaé. Mas eu tô muita raiva. Tô triste, tô aborrecida, um monte de sentimento junto. Idosa morre em hospital particular também em Macaé e família é comunicada 15 horas após o falecimento. E como se não bastasse a dor, funcionários não sabiam aonde estava o corpo. Aí ontem, na hora da visita, quando a gente chegou, a gente se deparou com essa notícia que minha mãe está falecida desde meia-noite e 46, entendeu? E já era 15 horas. A gente não teve contato nenhum, entendeu? Ninguém da Unimed fez contato com a gente. 4 números de telefone atualizado na recepção, endereço atualizado. Eles não informaram nada. Inclusive, na hora que a gente perguntou pelo corpo da minha mãe, ninguém sabia onde estava o corpo dela. Mãe procura por restos mortais de bebê que foi sepultado no cemitério Memorial da Igualdade, em Macaé. Eu vi a placa de outro bebê. Um bebê que foi enterrado em junho deste ano. Aí constou, sei lá, subi ali em cima, fui na administração. E é isso, tem uma placa de outro bebê e ninguém soube responder. Mas eu sei que a minha filha foi enterrada em abril do ano passado e agora tem uma placa com o nome de outro bebê, no local onde era para estar ela. Esbanja dinheiro. Câmara de Vereadores de Rio das Ostras gasta mais de R$230 mil com 180 poltronas para a sessão plenária. População questiona. Água então é o principal. Chuvas de dezembro castigaram boa parte do interior do estado. Carros arrastados, ruas destruídas. Carapebus decretou estado de calamidade pública. Em Campos, dique desaba e um veículo foi arrastado. Em Macaé, bairro Nobre é atingido pela força da natureza. Geladeira e máquina de lavar são arrastadas pela enxurrada. E depois dos comerciais você vai ver. 2022 foi um ano de inflação e deflação na economia. RJ Interior esteve presente nos bairros e cobrou melhorias do poder público. Nova linguagem, criação e modernidade fizeram parte das 259 edições do RJI. Não sai daí, voltamos já. Labex, o complexo mais moderno da região. Idealizada por médicos cardiologistas, contamos com mais de 30 anos de tradição. Realizamos os mais novos e variados exames de imagem, com equipamentos de alta resolução e diagnósticos precisos. Nossos laudos são emitidos por especialistas, o que garante a excelência nos resultados. Labex, tecnologia a serviço da vida. Agende seu horário 22 2757 6300 ou WhatsApp 22 98824 0354. Quando um óculos dá um up no seu visual, ele se torna indispensável no seu dia a dia. Além da proteção, ele destaca e valoriza o seu rosto. Venha conhecer os modelos das grifes mais famosas que acabaram de chegar. Novas tendências de design atual, retrô e casual. Óticas Valentim. Seus olhos merecem o melhor. Telefones 22 2142 5281 e 22 2021 9541. Levar conhecimento e ensinar fora da sala de aula é a nossa missão. Há 25 anos no mercado, a Pense Turismo tem uma equipe capacitada e com vasta experiência em viagens pedagógicas em todo o estado e até no exterior. Segurança e profissionalismo para a sua escola e os seus alunos. Vocês escolhem o destino e nós cuidamos de tudo. Nossos roteiros e aulas de campo proporcionam aprendizados inesquecíveis. 22 99225 5072 www.penseturismo.com.br. Sobe e desce dos preços dos combustíveis. Inflação no primeiro semestre gerou grande impacto no bolso dos consumidores. O segundo semestre teve o período da deflação.
preço do café aumentou em 40% no início do ano. E a alta do café está assim, muito acima do que a gente imaginava. Aumentou muito. Eu acredito até que muitos, né, o povo brasileiro de baixa aquisição financeira deve ter até diminuído a quantidade do consumo do café. É uma bebida nobre, né, muito usada por nós brasileiros, mas infelizmente essa alta dele mexeu muito com o povo mesmo, mexeu muito com a gente. Aumento do arroz, feijão e carne vermelha fez com que os consumidores substituíssem os alimentos. Olha, quer saber a verdade? Para mim está um absurdo o preço de tudo, não é só de arroz não. Está um absurdo. Eu falo lá em casa que parece que essa pandemia está deixando todo mundo louco, tá? Porque está um absurdo. Eu, por exemplo, me revolto. Eu revolto quando eu entro dentro do mercado. Gasolina passou dos R$ 8,00 o litro. Gás de cozinha fica mais caro. Consumidores resolvem investir em fogão a lenha. Olha, esse aumento do gás, principalmente, ele me atingiu agora nesse momento. Eu tive até que fazer um fogãozinho a lenha essa semana para cozinhar o que eu tinha. Porque eu moro 3 pessoas comigo. Minha esposa, eu e meu neto. E eu fiquei desmado com isso, com esse preço do gás. Eu não tive condições de comprar o gás. Eu tive que fazer esse tipo de coisa aí, cozinhar a lenha. Tá? Porque eu não tive condições de comprar o gás pelo preço que está acontecendo agora. Apurar fatos, conversar, rabiscar, anotar, transmitir. Em linhas gerais, esse roteiro parece simples se seguido como uma receita de bolo ou algo parecido. Mas o trabalho do jornalista vai muito além. Ficamos próximos dos moradores, principalmente quando o assunto é a falta de infraestrutura em determinado bairro. A interação com o público aumentou e demos voz. Cobramos água, saneamento básico e segurança. Moradores da região serrana de Macaé denunciaram um serviço precário de energia elétrica no distrito. Máquinas de lavar não estão funcionando por causa de queda de luz, que essa queda, porque está faltando luz, uma hora tem, outra hora não tem. Aí vai ligar as coisas, os elétricos não funciona. Eles não atendem e demoram a vir. A gente tem que esperar, porque eles vão esperar a posição deles para eles poderem vir consertar, né? Moradores do bairro Novo Horizonte, em Macaé, reclamaram da falta d'água. Esse ano, a gente tem passado bastante dificuldade com água, né? E as contas não param de chegar, né? Assim, por exemplo, agora, esse mês agora, por exemplo, nós ficamos quase 10 dias sem cair água. Tem casa aí que está mais de 10 dias sem cair água. Quando o assunto é água em Rio das Ostras, a população logo questiona. No bairro Cidade Praiana, por exemplo, moradores enfrentam um grande problema, principalmente com a troca de concessionária. Olha essa manifestação. Queremos água! Queremos água! Queremos água! Queremos água! Queremos água! Aumento na tarifa de passagem em Macaé desagradou passageiros. O serviço de péssima qualidade rendeu até um samba. Ao invés de fazer do povo a alegria, aumentam a passagem por um transporte que é uma porcaria. Moradora de Casimiro de Abreu denuncia negligência médica após cesariana. Acabaram com a minha saúde, acabaram com a pessoa ser de esperança de poder estudar, dar o melhor para meus filhos. E hoje eu não posso fazer nada disso, nada. Desabastecimento de remédios no país preocupa autoridades e pacientes do SUS em Macaé. Meu marido fez AVC e está precisando desse remédio e na farmácia não tem. Falar do crescimento do RJ Interior nesse 1 ano e 3 meses de existência. Mas uma coisa eu posso falar, o canal cresceu em todas as esferas, seja no conteúdo de notícias, interação com o seguidor, parceiros comerciais e criação de quadros. O RJI cresceu!
No dia 14 de fevereiro, estreamos a nova vinheta e layout do RJ Interior. Ficou mais dinâmico, mais veloz e com novos traços. No dia 1º de junho, a apresentadora Ana Clara Menezes assumiu o comando do RJ Interior. A contratação foi super bem aceita pelo público. Olá, boa noite! Cheguei chegando, hein? Eu sou Ana Clara Menezes e a partir de hoje estarei aqui com vocês, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da noite. Desde já gostaria de agradecer o carinho e as boas-vindas, ganhei até flores. Então vamos aos destaques de hoje. Chegou no RJ Interior mais um integrante para fazer parte do time. André Luiz Cabral estreou no dia 18 de julho o podcast Papo Reto. André é jornalista, teólogo e acadêmico de direito. O programa propõe a falar de política com muito humor, verdade e bom senso. Está no ar o podcast mais esperado da história aqui da região. Um podcast que entre os 2.768 podcasts de Macaé é um deles. Estamos aqui com o nosso programa Papo Reto aqui nos estúdios da Interior TV. Hoje recebendo um convidado muito ilustre. Eu cresci vendo esse cara entrevistar grandes figuras do mundo, Brasil e do mundo. Nosso amigo Marcos Uchoa. Como a pandemia, por exemplo, quer dizer, a gente não pode transformar saúde num problema político, né? Não, a pandemia mata, a vacina salva, isso não está em discussão. A gente resolveu trazer dois defensores dos dois candidatos. Temos aqui o Júlio Lemos, que é empresário, criador do vinho Bolsonaro. Naturalmente não tem nem como negar quem ele defende. E temos aqui o Henrique, professor, divulgador científico, que vota no Lula. Recebendo a Luana. Muito obrigado pela sua presença, Luana. Obrigada, André, pelo convite. É uma honra estar aqui. Meu primeiro podcast. Ah, é? Então eu que me sinto honrado. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. E aí, André? Sinônimos de amor é amar. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. Muito bem. Nada foi combinado, mas é uma das minhas músicas preferidas. É verdade, tem como, né? Não tem erro. Tem como não gostar dessa canção, né? No dia 3 de agosto, o RJI estreou o quadro Minuto Câmara com o repórter Ed Nunes. A proposta de interação com os vereadores é manter a população bem informada sobre o que foi pauta na sessão plenária, percorrendo assim as casas legislativas no interior do estado. O RJI lançou em setembro o Virei Chefe, quadro de culinária. Toda sexta-feira são mostradas receitas caseiras ou sofisticadas. O final de semana chegou. Que tal fazer uma receita prática, rápida e deliciosa? O Virei Chefe de hoje vai ensinar uma receita de risoto de camarão alla milanese, uma das preferidas dos amantes desse prato italiano. Então preparamos uma seleção de petiscos para acompanhar a Copa do Mundo. 2022 foi o ano de eleição e fomos às ruas conversar com os eleitores de várias cidades. O RJI trouxe o quadro Eu Voto, Eu Cobro. A caravana do RJ Interior foi conhecer de perto os setores carentes e a falta de investimento também de perto. O RJI comemorou um ano no ar no mês de setembro e apresentou o balanço de crescimento. Produto de qualidade, seguidores, confiança na veiculação das notícias, participação dos internautas e sugestões de pautas. Mostramos aqui como o fato vira notícia e o processo da produção na TV e nas nossas multiplataformas digitais.
crescemos muito em todos os sentidos. A nossa redação improvisada no estúdio ganhou um novo espaço, novo formato. O departamento de jornalismo foi estreado no dia 4 de outubro. O quadro Qual é a Boa, criado no ano passado, ficou sob comando da jornalista Mona Lisa Fagundes. Dicas de lazer e agenda cultural você vai ver aqui no Qual é a Boa. Estamos aqui neste cenário natalino porque o Qual é a Boa de hoje está repleto de atividades relacionadas a essa utópica época do ano. O RJ Interior recebeu de volta a apresentadora Joyce Pinheiro. Ela que começou no RJI, noticiando pelas redes sociais e site, e permanece até hoje, retornou à bancada no dia 16 de novembro. E o RJ Interior ganha mais uma integrante que vai fazer parte da equipe. Olá pessoal, eu sou Joyce Pinheiro, estou retornando ao RJ Interior e a partir de hoje vou compartilhar a bancada com Ana Clara Menezes com assuntos relevantes, matérias exclusivas e muitos comentários. Você vai ver no RJ Interior, quarta-feira, 16 de novembro. O RJ Interior começa agora. Em breve estaremos festejando a chegada de 2023 e a gente promete, vem muita coisa nova no RJ Interior. Nossa equipe já está trabalhando incansavelmente para levar a todos vocês o melhor da conexão. Que no final do ano que vem a gente possa fazer outra retrospectiva e sentir ainda mais orgulho de todo o trabalho realizado. Um feliz ano novo! Nos encontramos em 2023.